aí, gente, como vocês estão? Bom, trouxe um vídeo aqui de um descontrole meu que eu tive no último final de semana, comprando livros. E fazia um tempo já que eu queria ir em um sebo, porque eu tenho um problema, assim, pra comprar livro novo. Eu sempre adio comprar livro novo. Então, aí eu pensei, assim, um dia, quando eu estiver passando por alguns sebos e tudo mais, talvez eu compre alguns livros. E esse dia chegou, eu estava dos lados do Pinheiros, e eu passei na frente de uma livraria, né, que tava, assim, tinha como eu posso dizer? Uma parede com livros por R$ 5. Aí eu olhei aquilo e eu fiquei, sem brincadeira, umas 300 mil horas na frente daquela parede. A minha amiga, ela tava lá comigo, ela até ficou lá sentadinha, assim, esperando terminar, porque eu acho que eu fiquei cerca de umas 2 horas lá. E eu teria ficado mais tempo ainda. Eu já estava começando a ficar com o olho doendo, porque era muito livro. Tinha muita coisa legal lá. E também tinha disco e tinha CDs também, tanto que eu comprei 3 CDs. Só que eu chegou num momento assim que eu estava, meu Deus, eu preciso sair daqui. E passei por várias sessões que eu queria ter trazido coisas, só que aí eu deixei de lado e tudo mais, e aí eu juntei, assim, as coisas ali que eu achava que fazia sentido no momento de leitura que eu quero pra esse semestre. Com certeza eu não vou conseguir ler todos esses livros, porque eu tenho uns livros que eu já tenho que ler já, e ainda tem os livros do Kindle, então possivelmente não vou ler todos esses livros no primeiro semestre, porém eu estou ansiosa pra começar a ler todos eles, porque todos são de assuntos que eu estou muito interessada de iniciar agora. Mas, foi um surtinho. Então, essa aqui é a pilha, gente. Depois eu vou falar sobre preços, tá? Porque eu acho que é importante falar sobre preços. Eu pedi pra minha amiga gravar um trechinho de como era lá, bem por cima. Acho que ela nem conseguiu gravar todos os corredores, mas dá pra ter uma noção. Talvez mais pra frente eu possa tentar ir lá de novo, com uma visão mais centrada, porque eu me perdi lá de tanta opção e tanta coisa que tinha de interessante lá. Bom, gente, vamos lá. Eu separei em uma, duas, três, quatro pilhas de livros. E aí eu vou contando pra vocês sobre cada história. Eu li assim bem por cima lá na hora. E aí eu trouxe os que mais me chamam atenção. Vamos começar pela melhor pilha de todas. A pilha de R$ 5. E depois que eu fiz os meus cálculos, porque eu ganhei desconto ainda, gente, se não já bastasse, né? Os livros estavam com preço bom, eu ganhei desconto. Basicamente, esses livros saíram de graça, porque no final da minha compra eu tive um desconto de R$ 30. E é o preço dessa pilha de livros. Então, eu só saí ganhando, né? Diáspora, gente. Eu vi esse livro aqui na prateleira. E falei, nossa, que livro bonito, né? Ele foi publicado em 2015. E quando eu abri, eu vi essa dedicatória aqui, e aí eu fiquei me perguntando o que é diáspora, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Tem muitas palavras, assim, na língua portuguesa que eu escuto assim, eu fico, gente, que palavra interessante. O que significa diáspora? E na própria orelha do livro já fala sobre isso, que é basicamente definir deslocamento, normalmente forçado ou incentivado de grandes massas populacionais originárias de uma zona determinada para várias áreas econômicas distintas. Em termos geral, diáspora significa a dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo. Então, são diversos contos, poemas, se não me engano são contos, do autor, e ele fala principalmente da família dele, a família dele é uma família que passou pela diáspora, né? De uma forma assim, resumidamente falando, eu não sou muito boa explicando, mas pelo que eu li aqui, explicando sobre o autor, basicamente é isso. Então, autor brasileiro, ele nasceu em 88, estudou na Universidade Federal de São Paulo, tradutor e atleta de equipe nacional de esgrima. E aí é o primeiro livro dele. E tem uma dedicatória para a Juliana. A Juliana recebeu esse livro de poemas. Então, esse foi o primeiro livro. No nosso segundo livro, nós temos um romance fictício sobre a Guerra do Vietnã. Quando eu olhei esse livro aqui, ele me deixou muito interessado.
Eu não vi muitas coisas sobre a Guerra do Vietnã, mas eu já assisti alguns filmes e já vi alguns vídeos e tudo que remete à Guerra do Vietnã eu fico meio incrédula sobre. Quando eu era mais nova, quando eu tava no ensino médio, eu era completamente apaixonada de estudar sobre guerras. Eu passava muito tempo pesquisando sobre isso, tipo, muito tempo mesmo. E acho que essa minha vontade de pesquisar mais sobre guerras voltou um pouco mais esse ano. E aí eu vi esse livro aqui, que é de um jornalista que realmente passou um tempo no Vietnã, né? Ele era um dos correspondentes de guerra no Vietnã. E ele decidiu fazer um livro, um romance de guerra do Vietnã. Quando ele voltou, ele foi preso na época da ditadura militar aqui no Brasil, porque ele foi acusado de... Deixa eu ver aqui. Foi acusado de atividades contra o regime militar em 1969. Então, esse livro aqui me deixou meio interessante. O que será que está falando sobre esse livro? E eu estou muito ansiosa. Ele está muito novinho mesmo. E eu tô muito ansiosa pra começar a ler ele, mas o nome é Bauti Bauti. Bauti Bauti, se não me engano, é jornalista em vietnamita. Vietnamita, tá certo? Tá vendo como de estudar? Tô falando as coisas tudo errado aqui. Aí, sem fazer sentido nenhum, a gente vai pro terceiro livro, que é um livro de filosofia alemã, mais especificamente sobre Kant. Natália, por que você pegou esse livro? Eu não sei. Eu tava lendo lá na hora e eu olhei ele e falei, eu não sei porquê, mas eu sinto que esse livro vai ser muito valioso pra mim em algum momento. E ele é um artigo do Pedro Paulo Pimenta, que propõe instigante paralelo entre a relação lógica gramática analisada por Kant em seus cursos de lógica. É um livro do Departamento de Filosofia da USP, de 2010. Muito aleatório, mas eu acho que vai ser muito útil. Eu procurei livros de moda lá, só que é mais difícil encontrar livros de moda. Um caso muito mais difícil, não tinha nenhum lá. Infelizmente. O nosso quarto livro é um livro de contos sobre a infância, só que de uma forma mais... Como posso dizer? Revelando traumas, violência física, psicológica, falando sobre a parte não tão feliz da infância para algumas crianças. Basicamente, sim, resumidamente, o livro é esse. Então, são alguns contos do João Paulo Parazzo. Eu peguei bastante coisa de autor nacional, né? Eu acho que eu tava procurando mais coisas de autores nacionais, então esse livro parece muito legal. E ele é um livro novo também. E como eu disse, gente, valor muito barato. E aí eu olhei a orelha e falei, eu acho que vai ser interessante. O nosso 1, 2, 3, 4, quinto livro, comprei um livro bibliográfico do Machado de Assis. Eu quero começar a ler as obras do Machado de Assis. E aí eu achei interessante começar pela história dele, né? É um livro com ilustrações. Ele é bem curtinho, mas eu vi por cima já. E tá contando sobre a questão dele da escrita, tudo, e toda a história dele por trás de tudo, basicamente. Então esse foi o livro. E eu também estou muito ansiosa para começar a ler ele. Ele também tá nessa mesma bagatela de preço. E ele provavelmente vai ser um dos próximos livros. Eu acho que eu li Dom Casmurro quando eu tava no Fundamental 2. Só que eu não lembro de nada. Eu li, eu acho, porque a escola pediu na época. Então eu quero ler agora por vontade própria, sabe? Então por isso eu peguei essa mini biografia aqui no Machado de Assis pra eu poder entrar um pouco mais na história do autor antes de começar a ler mais aprofundadamente as obras dele. Então esse aqui é o quinto livro. É o quinto livro. O último livro da nossa coleção de livros de R$5 foi um livro que me chamou muita atenção. Eu não sei muito bem o motivo, mas foi esse, Crepúsculo de um Coração, do Jerônimo Mendonça. Esse daqui já é um livro mais antigo, ele foi lançado em 83. E eu tava folheando ele lá na hora, e aí eu li o prefácio, né? E eu vou ler só uma parte aqui pra vocês, porque eu não sei explicar exatamente sobre o que é o livro.
Então acho que lendo assim ficaria mais fácil vocês entenderem. Jerônimo escreveu esse modesto livro com tão grande conteúdo, atendendo aos pedidos de inumeráveis amigos sequiosos de conhecer, pelo menos em parte, a intimidade deste moço tão valoroso que mesmo em seu leito de dor, sempre encontra forças e palavras de conforto para todos que procuram, sem nada pedir em troca. É um livro muito mais espiritual, ele parece ser bem religioso, ele cita Deus várias vezes aqui, e eu já comecei a ler isso aqui. Ele começa falando da família dele, que era uma família muito simples, tudo mais, o primeiro contato que ele teve com Deus, e parei nessa parte, né, então... É um livro que eu acho que vai me ensinar muitas coisas. Eu sinto que... Não sei dizer muito bem, mas eu acho que é um livro que vai ser muito útil pra mim. Então eu já comecei a ler ele. Quando eu tiver terminado eu conto mais sobre a história do Jerônimo. Eu adoro ler história de pessoas. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de biografias, porque você conhece um pouco da vida da pessoa ali, sabe? Normalmente o que ela quer mostrar, mas é muito interessante saber sobre a vida das pessoas. Eu adoro, de verdade. Falando sobre conhecer a vida das pessoas, eu comprei um livro da Rita Lee. Esse daqui foi R$30. Eu acho que dos livros, tirando um que foi O Olho da Cara, mas tem motivo pra ser tão caro, esse aqui foi o mais caro. Ele é o livro de contos da Rita Lee, né? Eu já li uma biografia da Rita Lee, que é a segunda biografia dela, que o nome é Outra Autobiografia. E aí no Kindle eu estou lendo a primeira biografia dela, porque eu iniciei ao contrário. E aí eu comprei o de contos dela, que eu também tô muito ansiosa pra ler. Tem ilustrações. E como eu falei, gente, os livros muito bem cuidados. Muito mesmo, eles têm muito cuidado com os livros. E nessa de muito cuidado com o livro, tem esse daqui, que eu até tentei procurar na internet pra ter uma bagatela de preço, né? Só que eu não encontrei esse livro pra vender na internet de maneira alguma. Que foi esse livro aqui da Clarice, que é uma edição que tem os rascunhos dela de Hora da Estrela. Esse livro, ele é a coisa mais sensacional do mundo. Ele é muito lindo. Ele é bem maior do que os livros da Clarice por conta dessa questão, né? E também tem todo o explicativo da história de Hora da Estrela, que é um dos maiores clássicos da Clarice. E eu tava planejando ler esse ano Hora da Estrela ou Água Viva. E aí a moça falou que tinha lá no estoque deles, porque esses livros assim, que são mais difíceis ou edições que não tem, assim, de fácil acesso, eles deixam guardado em outro local. Então ela me mostrou esse aqui da Hora da Estrela. Então a leitura desse ano da Clarice vai ser Hora da Estrela. Eu estou muito ansiosa pra ler. E ele é um livro que eu sei que vai me deixar muito coisada, porque toda vez... Eu amo essa expressão coisada, porque é justamente o que eu sinto quando eu leio qualquer coisa da Clarice. Eu me sinto coisada. Então, ele virou um apegozinho, e esse aqui foi R$100. Então, esse foi o meu livro mais caro. Mas valeu totalmente a pena, porque é uma coisa que eu pretendo levar ele pro resto da minha vida. Não são alguns livros assim que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. É igual o... Acho que dá pra ver aqui, né? Dá pra ver? O Sopro de Vida, que foi o primeiro livro que eu li da Clarice. Esse livro, pra mim, ele tem muitas anotações, ele é muito pesado pra mim, porque foi um momento muito importante na minha vida quando eu li esse livro. E nem é um dos preferidos das pessoas, só que com certeza eu acho que nenhum livro vai conseguir ocupar o espaço que ele ocupou pra mim naquele momento. Momento apreciativa, que é Clarice Lispector. Nossa última pilha de livros, nós vamos encerrar com esses 3 livros aqui, que estão na bagatela dos R$20 a R$25, se eu não me engano, que são livros sobre guerra. Gente, a seção deles de livros sobre guerra era a coisa mais sensacional do mundo. Ficava também bem de frente da parte deles dos livros de terror e do Stephen King. Eu fiquei muito tempo vendo os livros do Stephen King. Só que o que acontece? Os livros do King são caros, né? E aí os livros do King lá estavam entre 40 a R$60, né? E aí eu fiquei pensando,
Eu quero muito o livro do King físico, mas eu fiquei pensando, eu provavelmente vou ler o livro do King pelo Kindle por conta dessa questão de ser livros maiores. E eu normalmente leio quando eu estou em transporte público. Eu prefiro ler no Kindle, os livros do King. E aí eu fiquei pensando, só pra ficar na prateleira, depois eu compro. Então eu comprei livros que eu realmente vou ler em físico, né? Porque o King eu gosto de ler no Kindle. Então foi uma boa desculpa na hora, mas eu fiquei muito atentada a pegar, porque tinha uns de capa dura por R$40 e eu fiquei bem atentada. Mas eu me segurei. Mas na próxima, que eu vejo que for nessa livraria, eu vou trazer um livro do Stephen King, vocês vão ver só. Então vamos começar com o primeiro livro, que é sobre a guerra, Segunda Guerra Mundial, que é a última mensagem de Hiroshima, o que eu vivi e como sobrevivi à bomba atômica. É a história do Takashi Morita. Ele veio morar pro Brasil depois, então é a história de um sobrevivente da bomba atômica. Ele vai contar a história dele e depois ele migrou para o Brasil. Então, tecnicamente, também de um meio brasileiro, né? Porque veio morar pra cá e também é brasileiro. Então, peguei esse livro sobre Segunda Guerra Mundial. E aí, eu quero estudar um pouco mais. Eu sinto que eu estou ficando burra. De uma forma muito explícita, assim. Eu me incomodo de não entender as coisas. Por quê? O que acontece? Muitas coisas acontecem envolvendo política e tudo mais, e eu sei que aquilo é errado, mas eu preciso entender por que aquilo é errado. Sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não quero falar sobre uma coisa que eu não sei do que eu estou falando. E para isso eu preciso estudar. E eu vou trazer esse meu lado adolescente, que gostava muito de guerra, gostava muito de entender por que as pessoas são tão psicóticas e o que acontece na cabeça delas para elas fazerem essas coisas absurdas por poder, que eu vou focar nisso. Então esse ano vamos ter muito estúdio vlog de estudos pra mim mesma. Então eu comprei esse livro de 100 guerras que mudaram a história do mundo. Então aqui, gente, é um capítulo de sentar a bunda pra estudar. Gente, é muita coisa. E coisas antigas. Batalha de Candace, guerras entre a Grécia e a Pérsia, guerras do primeiro triunvirato, batalha seco de Tenochtitlan, batalha de Canjamarca, Guerra da Revolução Francesa, Batalha do Nilo, Conquista Francesa da Argélia. Gente, é literalmente muita coisa. Então é basicamente um capítulo lido, abrir o caderno e estudar. Esse é meu plano com esse livro. Então talvez esse livro aqui, se eu começar ele, eu demore alguns meses pra terminar ele. Esse aqui foi 25, o do Hiroshima foi 20, só pra vocês terem uma ideia, pra não perder nem as contas. Vocês estão fazendo as contas aí? E aí o último, nessa linha de raciocínio sobre guerras, tinha muito livro sobre Hitler. Nossa, muito mesmo. E aí, eu até pensei em pegar um livro sobre Hitler, só que eu estudei muito sobre Hitler, eu conheço esse maluco. Então, eu fui pra outro nível, eu falei, vamos ver sobre outros ditadores. Então eu peguei esse aqui, que são os ditadores mais perversos da história. Tem o nome de uns caras aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, não são tantos igual os Sem Guerras, né? São menos. São menos pessoas. Então, eu acho que esse daqui vai ser mais tranquilo. E depois que eu li esses livros, tem muita imagem. São livros muito bem cuidados, com muita imagem. Isso é sensacional. Então, esse aqui é o último livro, que é sobre os ditadores. Outro livro de estudo. Aí, não, acabou. Lembra que eu falei pra vocês que lá tinha CDs e vinil? Eu dei uma olhada nos vinis, só que não tinha nada que me interessasse. E eu também já gastei muito com vinil no último mês de janeiro, né? E aí eu comprei 2 CDs. Eu comprei esse do Kiss, R$25, lindíssimo. E comprei esse aqui do Beatles, que é uma coletânea com 2 CDs. Esse aqui é velho, gente. Olha esse aqui. 1994. Esse aqui é antigo. Até a forma como ele tá. E aí ele tem 2... É que eu tenho até medo de coisa aqui, gente, porque ele é tão antigo
Tinha... Então, esse aqui do Beats é uma coletânea, então tem muitas músicas, ó. E eu comprei só esses CDs dessa vez, não dei muita olhada lá, porque eu estava mais focada nos livros, né? Esses foram os livros que eu comprei nesse sebo. Eu estou muito feliz com as minhas compras. Tudo bem, é meio difícil, né? Segurar. Tudo bem que vamos ver como vai ser a situação de ler todos esses livros aqui. Será que eu vou conseguir ler eles esse ano? Eu queria conseguir ler todos esses aqui esse ano. Tudo bem que eu tenho alguns aqui, eu não tenho muito livro físico e eu pego muito livro emprestado. Por exemplo, eu tô lendo um, que é da minha cunhada, eu tô lendo outro, que é do meu irmão, então eu não tenho muita pega assim pro livro físico. É só se eu quiser anotar coisas nele, e aí eu vou querer ele físico, mas normalmente eu não me importo muito não. E aqui já tem alguns livros que estão na minha lista de ler esse ano, mas se eu conseguir ler pelo menos metade desses, vocês vão acompanhar aqui. Mas eu estou muito ansiosa, sabe aquela vontade de começar a ler todos de uma vez e sentar e só ir, sabe, comendo assim, um atrás do outro, assim. É o que eu tô sentindo por eles agora. Mas vamos ver como vai ser ao longo do ano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô meio perdida, assim, em gravar coisas, é meio estranho ainda falar com o celular. Mas eu quero ter esse vídeo registrado pra depois eu mergulhar de ter lido todos esses livros, né, pra Natália de Março, que nós estamos em março, né? Natália de Março fala, nossa, Natália de Março conseguiu, comprou aqueles livros e agora a Natália de dezembro leu 10% deles. Essa é a minha meta, então acompanhem os vlogs do canal, que possivelmente eu vou trazer vlogs lendo esses livros, principalmente os livros de estudo, porque assim talvez eu consiga incentivar vocês a comprar um livro pra vocês estudarem, porque às vezes a gente esquece de estudar coisas que a gente gosta, ou coisas que são importantes pro nosso conhecimento como ser humano, né? Então é isso, um big beijo e até o próximo vídeo.